O que hoje conhecemos como União Europeia nasceu como uma grande aposta na paz, em um cenário onde a Europa se esforçava para superar as profundas marcas deixadas pelas duas grandes guerras mundiais. Sua história se iniciou em 9 de maio de 1950, com a famosa Declaração Schuman, que lançou a ideia de uma nova forma de cooperação política e econômica para a Europa, o que tornaria inimaginável haver novas guerras entre as nações europeias. Daí nasceu, em 1952, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Mas o verdadeiro começo foi em 1957, com o Tratado de Roma, que criou a Comunidade Econômica Europeia com seus 6 países fundadores. Em 1973, registrou-se a primeira ampliação do bloco, com a entrada do Reino Unido, da Irlanda e da Dinamarca. Em 1981, com a entrada da Grécia, a Comunidade Europeia passou a contar com 10 Estados-membros. Em 1986, um novo alargamento se deu através da entrada de Portugal e Espanha. A comunidade se consolidou com o Tratado de Maastricht, em 1992, quando ganhou o nome de União Europeia. Os Tratados de Amsterdã, em 1997, e Nice, em 2001, permitiram à nova União adaptar-se aos seus novos desafios. A União Econômica e Monetária e a continuidade do processo de alargamento. Com 3 novos membros em 1995, 10 novos em 2004, e outros 2 em 2007. Em 2013, acrescentou-se a Croácia como 28º membro. A União Europeia conta atualmente com 28 Estados-membros e abrange quase a totalidade do continente europeu. Em 2002, o euro tornou-se a moeda nacional e hoje 17 países adotam a moeda única e integram a chamada Zona do Euro. Em 2007, o Tratado de Lisboa deu à União Europeia as ferramentas para falar a uma só voz e aumentar sua influência em nível mundial, bem como tornar suas estruturas mais eficientes. A União Europeia é hoje um bloco econômico, político, cultural e social de 500 milhões de habitantes, que participam de um projeto de integração para o desenvolvimento de uma Europa democrática, livre e sustentável. Durante meio século, a existência da União Europeia garantiu a paz, a estabilidade e a prosperidade, ajudou a melhorar os níveis de vida, criou uma moeda única europeia e um mercado único sem fronteiras onde as pessoas, os bens, os serviços e os capitais circulam livremente. As principais instituições da União Europeia são o Parlamento Europeu, que representa os cidadãos, o Conselho da União Europeia, que representa os governos dos 28 Estados-membros, a Comissão Europeia, que é a administração encarregada de implementar as políticas comuns da União Europeia, e desde 2010, o Serviço Europeu para a Ação Exterior. Dotada de uma bandeira e um hino, a União Europeia adotou o dia 9 de maio como data oficial, em homenagem à Declaração Schuman, e escolheu o lema Unida na Diversidade, para representar a união dos europeus com suas diferentes culturas, tradições e idiomas, trabalhando pela paz e a prosperidade de seu continente. O Brasil é uma potência em ascensão no mundo. Em plena expansão econômica, política, social e cultural, o Brasil vem se afirmando como um novo ator econômico com influência global. Potência emergente, o país tem na União Europeia seu principal parceiro comercial e maior investidor. A União Europeia tem apoiado o Brasil em seus esforços para o desenvolvimento sustentável e na busca da redução das desigualdades sociais. Isto é feito por meio de projetos de cooperação e parceria com organizações não governamentais, fundações e outras instituições não estatais brasileiras e europeias, bem como em parceria com os governos de estados e municípios brasileiros. Principal fornecedor de ajuda internacional aos países de todo o mundo, a União Europeia também coopera com o desenvolvimento do Brasil.
De 2007 a 2012, foram investidos mais de 151 milhões de euros no país, nas áreas de direitos humanos, educação, saúde, agricultura e meio ambiente. Tais projetos de cooperação são apenas uma parcela do trabalho realizado entre União Europeia e Brasil. As relações entre a União Europeia e o Brasil, elas têm neste momento a forma de uma parceria estratégica. Iniciamos essa parceria em 2007 e temos um conjunto de programas, um programa de ação conjunto que fazemos entre a União Europeia e o Brasil, é sobretudo a capacidade de transmitir educação, de transmitir formação, de fazer com que outros seres humanos possam juntar-se e possam criar mais riqueza económica, mas também mais riqueza humana, que serem capazes de partilhar valores em que todos acreditamos, como a democracia, o respeito pelos direitos humanos, o respeito pela igualdade, o respeito pela capacidade de crescimento em conjunto, pela capacidade de sermos mais próximos uns dos outros, capazes de criar uma sociedade mais igualitária, menos diferenciada, onde todos tenham acesso aos mesmos direitos e às mesmas possibilidades. Conheça agora alguns dos projetos de cooperação da União Europeia destinados a somar esforços às iniciativas brasileiras e contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. A maioria dos projetos apoiados pela União Europeia faz parte do Programa de Empoderamento de Atores Não Estatais e procuram reforçar as organizações da sociedade civil brasileira em nível local. Abrangem principalmente as regiões Norte e Nordeste do Brasil. Foi assim que a organização Ceará Periferia, em Fortaleza, com a ajuda da instituição Oxfam, se beneficiou de apoio europeu. Durante esses 8 anos, essa ação se concentrou na intervenção da Escola de Planejamento Urbano e Pesquisa Popular, que é uma ação de formação para lideranças comunitárias em Fortaleza e região metropolitana, né? E nesse momento, nesse tempo de 8 anos, nós formamos mais de 500 lideranças comunitárias, né? Fizemos eventos grandiosos com a mobilização de mais de 6 mil pessoas. Isso para dizer do tamanho que foi essa intervenção com o apoio da União Europeia. Esse apoio também nos possibilitou, além da intervenção social, de capacitação, de formação, a estruturação do nosso funcionamento, nossa estrutura logística. Por exemplo, essa casa, que é a nossa sede, ela tem uma participação, a União Europeia, o recurso da União Europeia, tem uma participação estratégica em sua estrutura física. Então, a partir desse projeto, nós tivemos a oportunidade de constituir uma estrutura física e de equipamentos como carros, data show, notebook, que proporcionou, alavancou e estimulou, estruturou a nossa ação, a ação de formação política que nós fazemos para as lideranças comunitárias. Na Bahia, a ONG Pangeia contribuiu para reforçar as ações da cooperativa de catadores Verdecop. Nossa construção aqui foi com a ajuda da União Europeia. Nós fomos agraciados pelo caminhão, né, novo, zerinho. Estamos muito felizes, o pessoal gostou muito. E nós estamos achando muita ajuda, né, da União Europeia. Excelente por esse apoio que nos está nos dando, né? E essa ajuda é muito importante, realmente, na construção de novo país. Esse projeto tem um apoio fundamental da União Europeia, que justamente permite organizar e apoiar essa rede, junto com outras parcerias, viabiliza esse processo de inclusão dos catadores no estado da Bahia. Por isso mesmo, as comunidades, os catadores reconhecem o papel da União Europeia nesse processo de inclusão social e de combate à extrema miséria no país e no estado da Bahia. Com recursos da União Europeia, a Quer Brasil trabalha diretamente com o empoderamento de comunidades rurais do Piauí. Então, eu acredito que com um mínimo que for de esforço e todo mundo se unindo, a gente pode estar, sim, desenvolvendo trabalhos muito bons como esse, que é o projeto em parceria com a Quer Brasil e a União Europeia, para poder estar amenizando a situação de miséria, situação de pobreza, que hoje está, de certa forma, já diminuindo aqui no estado do Piauí. O projeto com a Quer Brasil
ajuda as comunidades rurais a assegurar meios de subsistência de forma sustentável. Eu cultivo essa ostra através dos cursos que veio com a União Europeia, enviou, né, com os cursos para a gente, aí contratou a Embrapa, o pessoal, o técnico, para a gente ensinar como se cultivar a ostra. Só vendo por encomenda. O cliente quer lá numa pousada, vamos supor, tem uma pousada aqui em Barra Grande, o rapaz me liga, tem os rapazes que tem meu telefone, me liga e eu levo a ostra. Então ela sai por R$10 a dúzia, né? Ela gera uma grande renda para mim. Eu tenho 2 filhos, sustento minha família com passeio ecológico, tá? E a venda da ostra. A capacitação e a formação são essenciais para que o projeto obtenha resultados duradouros. A escola, ela não é só uma escola, ela também é um centro de formação, é um centro de convivência, e onde esses jovens, eles estão inseridos dentro dessa escola e com uma concepção de serem multiplicadores, ao sair de dentro dessa escola, o mundo lá fora, eles possam estar cada vez mais preparados para enfrentar o desafio e eles possam estar fazendo de fato essa diferença. A organização Vida Brasil colabora com a Handicap Internacional para melhorar as condições de vida das pessoas portadoras de necessidades especiais no Ceará e na Bahia. Projeto de acessibilidade e direitos da pessoa com deficiência, mas com foco sobre o fortalecimento das capacidades das entidades de pessoas com deficiência. Porque o grande desafio desse projeto, que em Fortaleza iniciou há 4 anos atrás, em Salvador há bem mais tempo, foi de trabalhar com os diferentes segmentos de deficiência. Então a gente trabalha tanto com as pessoas com deficiência auditiva, deficiência física, intelectual, etc. E o grande desafio foi poder juntar esses diferentes segmentos que historicamente têm as suas lutas, levam as suas lutas, são organizados em associações, mas pouca articulação há entre elas. Não poderia não deixar de agradecer a Vida Brasil, a União Europeia, pelos cursos que nos deram, pelos apoios em todos os 3 projetos que foi possível devido ao apoio deles. Não podemos esquecer de todas aquelas pessoas que nós ajudamos através da campanha que a União Europeia deu, do apoio financeiro, do apoio moral, que ela sempre vem dando nesses anos todos. E queria agradecer também porque hoje, se eu estou aqui, eu sou um produto da Vida Brasil e da União Europeia, em cima dos cursos, em cima do apoio e, acima de tudo, da confiança. O programa Atores Não Estatais e Autoridades Locais da União Europeia também apoia ações em outras regiões do Brasil, como, por exemplo, na Associação Apoio Zona Leste, que, com a ajuda da KFOD, trabalha em São Paulo para a melhoria da qualidade de vida de mulheres e jovens em comunidades desfavorecidas. Quero agradecer a oportunidade, né, que apoio está tendo para poder a gente apresentar o nosso trabalho, a gente divulgar aquilo que está sendo realizado com apoio da União Europeia, com apoio também das organizações que investem no nosso trabalho aqui em São Paulo e que está dando uma grande contribuição para ajudar essas pessoas que infelizmente ainda está à mercê, né, do governo, que não tem ainda olhos para resolver essas questões sociais que estão espalhadas em todos os bolsões de miséria na periferia de São Paulo. Alguns projetos apontam especificamente para as relações dos problemas sociais com o meio ambiente. É o caso do projeto de governança compartilhada dos recursos florestais, levado a cabo pelo Instituto Socioambiental no Mato Grosso. O ISA, em parceria com vários atores locais, e, a pedido dos povos indígenas do Xingu, começou a pensar numa estratégia de como fazer para minimizar o problema desse desmatamento intenso ao redor do Parque Indígena Xingu, tentando reverter esse quadro para que as águas pudessem ser protegidas e todos os atores e pessoas que utilizam a água como parte da sua produção pudessem ter um benefício que fosse a conservação dessas nascentes e matas ciliares. Foi nesse contexto que surge o trabalho da campanha Icatu Xingu e também do projeto Governança Florestal nas Cabeceiras do Xingu, que foi um projeto financiado pela Comunidade Europeia
de 2007 a 2010 e teve o principal objetivo de contribuir para que essa preocupação com a preservação das nascentes do rio Xingu e das matas ciliares que protegem as cabeceiras dos rios pudesse ser realizado. Outro tema importante, onde intervém a cooperação da União Europeia no Brasil, é o dos direitos humanos. No Rio de Janeiro, a ONG FASE apoia a Associação Raízes em Movimento para aprimorar o acesso dos jovens das comunidades carentes à justiça. Em 2009, com o apoio da União Europeia, que era, na verdade, trazer um pouco mais da cultura do direito para a população, enfim, carente, de favela. Não simplesmente dar o direito, né? Mostrar assim, o artigo 6º é esse, mas criar um pouco de uma cultura que as pessoas procurem informações sobre os direitos. Em Pernambuco, a Fundação Abrinq uniu seus esforços com a Fundação Save the Children para defender e disseminar conhecimento sobre os direitos das crianças. Esse programa que estamos trabalhando com recursos da União Europeia, eu acho que muito tem contribuído aqui na nossa região. Esse é um fruto. Hoje aqui a gente está na comunidade Trucá e já se coloca no depoimento de professores, de mães, o quanto ele tem melhorado aqui a situação da escola, levando essa mensagem de bons tratos, principalmente à primeira infância. Como dá para perceber, estes são apenas alguns exemplos de como a cooperação União Europeia-Brasil atua em variados setores da sociedade brasileira, compartilhando conhecimento e promovendo práticas sustentáveis. Um trabalho que a cada dia dá mais sentido às ações de cooperação entre a União Europeia e o Brasil. O Brasil é cada vez mais um ator interveniente, um pilar de um mundo multipolar cada vez mais globalizado, e a União Europeia interage com o Brasil como um parceiro, um verdadeiro parceiro na cena internacional. E num mundo cada vez mais globalizado como é o nosso, a capacidade de comunicação, a capacidade de ser igual ao outro, mantendo as suas características, as suas diferenças, mas sendo capaz de interagir de uma forma igualitária e em parceria, é o que certamente nos conduzirá à paz no mundo e à prosperidade de todos. Coopera para um mundo melhor, desenvolvendo e ajudando as formas de luta social, direitos humanos, educação, meio ambiente, cidadania, ciência para o país, agricultura e tecnologia.